Olá, eu sou Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um desafio que todas as empresas possuem: atrair, identificar, formar, reter talentos. Afinal, sem talentos, uma empresa não se sustenta. Se o único talento da sua empresa é você, o crescimento da sua empresa está altamente comprometido. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, é legal a gente falar aqui que existem dois tipos de talento. Eu vou chamar o primeiro grupo, o primeiro tipo, de talentos lapidados. São os talentos que já são reconhecidos e que são altamente disputados no mercado. Normalmente, esses talentos já carregam aí alguns anos de experiência e é por isso que eles são já conhecidos no mercado. Quando eles têm um currículo, eles conseguem já encher o currículo ali de realizações e projetos e coisas nas quais eles estiveram envolvidos. Sem dúvidas, esses talentos são importantes, mas, como eu falei, eles são disputados pelo mercado. Mas existe um outro tipo de talento que eu vou chamar de diamantes brutos. Esses diamantes brutos, eles ainda não são reconhecidos como talento na maioria das vezes. São talentos potenciais. Muitas vezes nem eles mesmos percebem que são talentos. Esses, que eu chamo de diamantes brutos, podem inclusive estar presentes já na sua empresa e talvez ninguém ainda tenha percebido essas qualidades nessa pessoa e não mapeou essa pessoa como um talento bruto. Isso é muito importante a gente já separar. Por quê? Porque a tratativa para cada um deles, em todas as etapas que a gente vai falar aqui, é diferente, né? Obviamente, é diferente. Bom, isto posto, você vai precisar fazer uma escolha. Você pode continuar fazendo a mesma coisa que você vem fazendo hoje. Ou seja, processos seletivos padrão, normal de mercado, ou contratando uma empresa para fazer processos seletivos para você. E continuar fazendo um pouco do mesmo. Se você não tem um monte de talentos na sua empresa, provavelmente esse processo não está funcionando. Se você tem muitos talentos, ok, continua fazendo assim. A parte de captação dos talentos está funcionando bem. Vai cuidar só das demais etapas aqui para que você não perca esses talentos e para que, obviamente, esses talentos melhorem a cada dia. Agora, se isso não acontece na sua empresa, se você olha para o seu time e não vê assim um plantel de talentos, então provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Que bom que você percebe isso, porque só quando a gente percebe que a gente tem um problema que a gente é capaz de atuar sobre este problema. Então vamos lá, você pode continuar contando com a sorte, vai que aparece um talento, existe uma lei das probabilidades. Obviamente, os talentos, probabilisticamente falando, eles são em muito menor número do que os não talentos, vamos chamar assim. É mais fácil você encontrar qualquer outra pedra do que um diamante. Por isso, pela sua raridade é que eles são tão valiosos. Se tivessem em abundância, provavelmente não valeriam tanto. Então, você pode contar com a sorte. Vai que, cai de paraquedas um talento bruto na sua empresa, já que os talentos, os diamantes lapidados, dificilmente vão cair de paraquedas na sua empresa. Mas os diamantes brutos, vai que, você pode contar com a sorte. Ou você pode tomar uma atitude e comandar esse processo. Bom, e aí, como é que você faz isso? Bom, tem uma forma que é a forma que você utiliza, inclusive,
em algumas situações específicas. Você pode, por exemplo, contratar um headhunter, uma empresa especializada em buscar talentos no mercado. Essa empresa ela vai conseguir trazer para você diamantes já lapidados. Pode ser uma alternativa e pode ser que isso seja exatamente o que você está precisando. Pode ser, por exemplo, que você tenha que já colocar uma pessoa, um talento, por exemplo, na área financeira da sua empresa. Não dá tempo de formar. A situação em que a sua empresa está hoje demanda um profissional talentoso, demanda um diamante lapidado naquela posição. Então, a melhor coisa que você pode fazer, se você tem pressa, é contratar um bom headhunter para ir buscar no mercado. E, obviamente, você vai ter que bancar o preço desse diamante lapidado. Mas faz parte. Às vezes você tem que gastar para poder ter o retorno. E isso faz parte da análise de risco que todo empresário tem que fazer o tempo todo. Alguns se sentem mais confortáveis, outros menos confortáveis, mas isso faz parte do business, faz parte da profissão de empresário. Muito bem, então essa é uma saída. A outra saída, que serve inclusive para você atrair os diamantes brutos, é trabalhar com marketing para atração de talentos. Sim, marketing. Marketing não é só para você vender os seus produtos e os seus serviços. Marketing para você vender as oportunidades de emprego na sua empresa. Sim, por quê? Porque a filosofia, os princípios são os mesmos. Você quer impactar as pessoas para que elas queiram, desejem trabalhar na sua empresa. Por isso, marketing, né? Então, as pessoas boas e ruins, elas são atraídas para as empresas por alguns motivos. As pessoas querem, se candidatam para trabalhar nas empresas por alguns motivos, né? E quando você faz marketing, você não vai atrair só os talentos, você vai atrair todo mundo, né? Agora, no seu processo seletivo, aí sim é que você vai separar o joio do trigo. Você vai identificar os diamantes lapidados, você vai identificar os diamantes brutos. Muito bem, isto posto, vamos começar então falando desse marketing para atração de talentos. O que eu tenho que fazer para transformar a minha empresa num imã de talentos da minha região? Se a gente está falando de trabalho presencial, a gente precisa focar na região, né, de atuação. Mas sabemos que em alguns casos as pessoas mudam de estados. Eu conheço algumas empresas que captam talentos no Brasil inteiro e esses talentos são trazidos para Manaus. A empresa, inclusive, financia a vinda dessas pessoas para Manaus. Tem aqui um processo todo bem estruturado para fazer isso acontecer. Por quê? Porque é uma empresa que depende de talentos, é uma empresa de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, que precisa de talentos e não é fácil encontrar talentos. Essa empresa já entendeu qual é o jogo e ela, dentro do marketing dela, ela usa o processo de captação para atração desses talentos. Muito bem. Só que essa empresa é uma grande empresa, é uma empresa conhecida no segmento dela. Ela é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de uma das maiores empresas de tecnologia, de equipamentos eletrônicos do mundo. Então, naturalmente fácil você captar talentos. Por que acontece isso? Imagina uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo, conhecida no mundo inteiro, né? Então, quem não gostaria de trabalhar na Coca-Cola? Então, quando a Coca-Cola anuncia uma vaga lá no LinkedIn, milhares e milhares de pessoas se candidatam para aquela vaga. Essa notícia corre. Se publicar no Instagram, então, nossa senhora, aí é que a quantidade explode de candidatos. E aí eles fazem, obviamente, processos seletivos para poder identificar os diamantes brutos para essas posições, ou até mesmo diamante já lapidado, se for para uma posição de alta liderança. Eles, obviamente, vão buscar diamantes lapidados para essas posições. Então, muito bem. Então, para o bem e para o mal, o branding que essas empresas têm, né, o nome, o reconhecimento destas marcas, já faz com que ela atraia a atenção dos talentos. Seja aqueles que já sabem que são talentos, os diamantes lapidados, sejam aqueles que não sabem, ou até sabem, ou desconfiam. Então, ela já atrai
um contingente muito grande de pessoas. E, de novo, lei das probabilidades. Quanto mais pessoas você atrai, mais fácil vai ser que dentre aquelas pessoas existam talentos, existam diamantes ali dentre todas aquelas rochas. Muito bem. Se a sua empresa não é uma grande empresa, não tem uma marca internacional reconhecida, pode ser até que ela seja localmente uma marca reconhecida, mas às vezes localmente não é o suficiente. Principalmente se você está numa cidade que não é uma capital ou um grande centro urbano, não tem aí 2 milhões de habitantes ou mais nessa sua cidade, talvez, de novo, pela lei da probabilidade, você não consiga, já esteja, os talentos da sua cidade já estejam todos empregados, já estejam todos diamantes lapidados. Existem diamantes brutos? Com certeza, em todo lugar tem. Mas é mais difícil você encontrar quando você tem uma quantidade pequena de pessoas para escolher. Então, se a sua empresa não é uma grande empresa, você precisa construir uma estratégia de marketing focada em atração de talentos. E a gente, de novo, se você tem uma estrutura de marketing, converse com a sua área de marketing, porque eles vão conseguir te orientar, colocar em prática, te ajudar a colocar em prática o que eu vou falar aqui. Se você não tem uma estrutura de marketing, está tudo bem, você mesmo pode colocar em prática isso que eu vou falar para você aqui, com o seu time, com a sua equipe, com o seu time de RH, ou contratando uma consultoria externa que use uma metodologia parecida com essa que eu vou falar aqui. E se não tem ninguém, aí você me avisa, me liga, entre em contato comigo que a gente implementa isso dentro da sua empresa, eu posso ajudar você com isso. Mas vamos lá, como é que a gente constrói então esse marketing? Primeiro de tudo, quando você vai fazer esse marketing, existe sempre... Quando você está fazendo marketing, você está divulgando a sua empresa, você está falando de benefícios, você está colocando a sua empresa na mídia e mostrando como é legal trabalhar na sua empresa, você tem um benefício colateral muito positivo, que é aumentar a percepção das pessoas sobre a sua marca. Então, a sua marca... eventualmente já foca no marketing para o produto ou focando mais no cliente, que é o que há de mais moderno hoje no marketing. Mas quando você está fazendo marketing para atração de talentos, automaticamente a sua marca aumenta a presença da sua marca de forma positiva na cabeça das pessoas. Então tem um efeito colateral muito legal quando você faz marketing para atração de talentos. E vamos lá, como é que a gente faz marketing para atração de talentos? A gente tem algumas formas. A ideia aqui é mostrar quanto é legal trabalhar na sua empresa, como as pessoas têm oportunidade de crescimento quando trabalham na sua empresa, como o ambiente é bacana quando elas trabalham na sua empresa, lá na sua empresa é muito legal, então as pessoas querem trabalhar lá. Então é transformar a sua empresa num objeto de desejo das pessoas que estão buscando oportunidades, às vezes estão começando, as pessoas estão se formando lá nas universidades, que são lá os diamantes brutos que você vai buscar encontrar. Para desenvolver dentro da sua empresa com a sua cara, com a sua cultura e transformar em diamantes lapidados, lapidar esses diamantes dentro da sua própria organização. Então esse é o melhor caminho para você ter um plantel ali de diamantes no seu time. E como é que você faz isso? Como é que você torna a sua empresa desejada? Tem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro de tudo, você pode fazer isso através de certificações. Se a sua empresa, por exemplo, é uma empresa que tem selos de sustentabilidade, trabalha com foco na sustentabilidade, e você tem um selo que comprova isso, uma certificação, isso é legal você divulgar. Por quê? Porque você vai atrair pessoas que se preocupam com essa questão da sustentabilidade. Então, muitas pessoas, principalmente os jovens agora, a geração millennial aí, que está no mercado de trabalho, aí, chegou no mercado de trabalho, inundou o mercado de trabalho, é o que tem maior número agora, quando você olha recém-formados, essa galera ali que tem 20, 22, 23 anos. Muitas dessas pessoas têm esse foco, essa preocupação em trabalhar em empresas que se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com causas sociais, que são empresas ali que estão focadas nessa questão da ética. Então, se você tem esse selo, isso é um marketing bacana para você utilizar, inclusive nos seus processos seletivos. Tem umas outras certificações que são focadas na parte de como é que as pessoas são felizes naquela empresa. Tem uma que é
internacionalmente conhecida, tem uma presença forte no Brasil, que é o selo da GPTW, né? Great Place to Work, né? Lugares maravilhosos, lugares ótimos para você trabalhar. Então esse é um selo de uma organização, a organização GPTW, ela tem um processo ali de qualificação e certificação das empresas. Então você pode ser certificado GPTW, se você comprovar que você atende ali alguns requisitos que comprovam que você é um lugar legal para trabalhar, e você pode inclusive disputar um ranking tem um ranking nacional, mas tem um ranking regional por estado ali, por segmento, ser uma empresa do seu segmento que é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar. Então você pode ser ranqueado ali no seu segmento, na sua região, até nacionalmente, como uma empresa com esse selo de uma empresa que é uma das melhores empresas para se trabalhar, ter uma publicação, né, impressa, uma revista, né, tem uma publicação obviamente digital, hoje em dia tudo que tem impresso tem digital, e as pessoas olham aquilo, isso vai para as notícias, vai para as manchetes, isso é muito utilizado, as empresas que têm essa certificação, que entram nesse ranking, tem toda uma auditoria, um processo bem legal, e que você se qualifique, você tem esse selo, ou você está ranqueado. Então, ter essas certificações é uma comprovação de terceiros de que você é um lugar legal para trabalhar, né? Inclusive, tem os motivos explicando por quê. Então, isso vai, obviamente, atrair o interesse das pessoas para se inscrever nos seus processos seletivos. E uma coisa que eu tenho observado, que é comum até, né? Quando você abre um processo seletivo no LinkedIn, por exemplo, 90% das pessoas que se inscrevem são pessoas que já estão empregadas, ou estão desempregadas. Ou seja, existe uma probabilidade ainda menor de que tenham talentos brutos ali, diamantes brutos dentre essas pessoas. Pode ser que haja, sempre existe, né? Quanto maior a quantidade de pessoas, maior a probabilidade de ter 1, 2, 3, 4 ali dentro. Mas essa vaga não desperta o interesse. Agora, se você é uma empresa certificada, uma empresa que é desejo, né? Mesmo que as pessoas estejam empregadas, elas ainda sonham em trabalhar na sua empresa. E aí, quando sai uma vaga na sua empresa, mesmo que ela esteja empregada, ela vai se candidatar. Por quê? Porque ela é um objeto de desejo maior do que a empresa onde ela está hoje. Então a pessoa tem uma perspectiva de crescimento. Então ela se inscreve mesmo quando ela está empregada. E aí pode ser que ela já seja um talento reconhecido, um diamante lapidado, ou pode ser que ela seja ainda um diamante bruto. Não importa. Quando você é uma empresa que atrai a atenção das pessoas, que se torna objeto das pessoas como local de trabalho, a tendência é que as pessoas se inscrevam, inclusive as pessoas que estão empregadas. E aí a chance, obviamente, de você conseguir uma pessoa, um diamante bruto, é muito maior. Muito bem, então certificação é uma forma, outra forma de você atrair a atenção das pessoas para a sua empresa, despertar nelas o desejo para trabalhar na sua empresa, é a sua imagem pública, né? Então, além de ter um selo, você trabalhar em melhoria da sua imagem pública. E aí você pode, obviamente, deve, obviamente, trabalhar as redes sociais da sua marca, mostrando também o quanto as pessoas gostam de trabalhar lá, o quanto essa empresa investe nas pessoas, o quanto essa empresa valoriza as pessoas. Então, ao invés de você mostrar só o produto, só o serviço, só o cliente, mostra também o seu time, mostra que essa empresa entende que tudo aquilo que é produzido e é percebido pelo cliente como valor é produzido pelo time que está lá, pela equipe que está lá. Então, utilize as suas redes sociais, principalmente ali o LinkedIn, porque é uma rede profissional, onde os profissionais ali estão, né, os diamantes lapidados estão, na sua grande maioria, no LinkedIn, imensa maioria no LinkedIn. Os diamantes brutos, a imensa maioria deles, pode ser que esteja no LinkedIn e com certeza está no Instagram. Então trabalhe o LinkedIn, mas também trabalhe o seu Instagram. Estou entendendo que a sua empresa tem um Instagram e que você trabalha esse Instagram. Se não, é hora também de olhar para isso. É hora de você assistir talvez um outro episódio aqui onde eu falo sobre a importância disso para o marketing, para a atração de talentos. Mas então, utilize as suas redes sociais para mostrar para as pessoas como é legal trabalhar na sua empresa, como a sua empresa se preocupa com as pessoas, valoriza as pessoas, como é que ela recebe as pessoas. É muito comum hoje em dia a gente ver no LinkedIn, quando as pessoas mudam de trabalho, e eu já vi no Instagram também,
A pessoa é recebida de uma maneira diferente, tem lá um kit de boas-vindas, a pessoa já se sente acolhida ali e ela sempre posta isso no LinkedIn e eventualmente vai postar isso no Instagram também. Então isso mostra, nossa, olha que legal essa empresa, como a pessoa acabou de chegar, ela já recebe um kit de boas-vindas, tem toda uma preocupação e normalmente o kit de boas-vindas é só a foto, mas no texto tem lá que ela foi bem recebida, que explicaram todos os processos, que ela já está se sentindo parte daquela empresa, que ela foi abraçada. Nossa, isso faz toda a diferença na percepção sobre aquela empresa. Então, trabalhe isso nas suas redes sociais. Você precisa passar publicamente, você precisa tornar público a mensagem certa para atrair talentos, né? Muitas das vezes as empresas não se preocupam com isso. Que imagem pública elas têm? Então você tem que trabalhar isso de forma intencional. Então essa imagem que a sua empresa tem, que ela passa de diversas formas, ela tem que ter uma intenção ali de estar falando o tempo todo, de estar deixando claro o tempo todo qual é o propósito da sua empresa, quais são os valores da sua empresa, qual é a cultura da sua empresa. Ela tem um código de cultura, então publique isso, evidencie isso, coloque lá uma postagem falando sobre o código de cultura da sua empresa, disponibilize um link para a pessoa ler lá e entender o código de cultura, porque as pessoas vão se identificar com a sua empresa e vão querer fazer parte daquilo. Quem não se identificar não vai querer fazer parte, então isso já é um grande filtro que você coloca. Então, quando você propaga, divulga o propósito, os valores, a cultura, né, eventualmente causas sociais que a sua empresa apoia, né, de verdade, você gera a valorização da marca junto aos seus futuros colaboradores. E olha que legal, como eu falei do efeito colateral, quando você coloca tudo isso em evidência, quando você fala sobre isso, quando você divulga isso, você também está impactando os seus clientes. Os seus clientes estão falando assim, nossa, olha que empresa legal, olha que empresa que tem um propósito, que tem valores, olha a cultura dessa empresa, é por isso que por isso que os produtos são tão legais, que os serviços são tão bacanas, porque tem uma questão que a empresa trabalha com o seu time, com a sua equipe, com as pessoas que são responsáveis por gerar aquele resultado para os clientes. Então lembra que eu falei do efeito colateral positivo? De repente você vai fazer um trabalho para atração de talentos para o seu time, para a sua equipe e você vai aumentar as suas vendas. Olha que legal, olha que coisa maravilhosa você trabalhar a imagem da sua empresa, você divulgar isso da maneira correta. Então é bacana você trabalhar essa imagem pública para que você se torne e se transforme ali num objeto de desejo. Esse trabalho é um trabalho constante, que você vai fazer sempre, né? Ele tem que ter um plano, e esse é o erro da maioria das pessoas, né? Elas ficam fazendo postagens aleatórias. Não, você tem que ter um plano de marketing bem estruturado para mostrar com intenção, com objetivos. Inclusive, você tem que ter, obviamente, a continuação daquilo, né? Se você vai fazer postagens para atrair pessoas, você tem que ter uma CTA nessa postagem para a pessoa se cadastrar, num processo seletivo. Ah, mas eu não tenho vagas abertas. É que eu falo sempre para os meus mentorados. A sua empresa tem que estar sempre com as portas abertas para os diamantes. Você está sempre buscando diamantes. Se você encontrar um diamante, você coloca ele na sua empresa e tira um que não é um diamante. Mas você tem que estar sempre com os processos seletivos abertos, principalmente para as posições que são chave do seu negócio. Tem gente que sobe a posição do negócio quando a pessoa vai embora, mas não está o tempo todo aberto a melhorar cada vez mais as pessoas que estão lá. Sim, porque o ótimo é você ter só talento na sua empresa. E até os talentos, por melhor que seja o seu trabalho, eles vão embora. Né? É uma transferência, tem uma pessoa que é casada e o marido ou a esposa é transferido para um outro estado, a pessoa acaba indo. Então você tem que ter ali um banco de talentos para você ir capturar e você só vai ter isso se você estiver sempre com o processo seletivo aberto para a sua empresa. Então é criar toda uma estratégia para a atração desses talentos. A atração dessas pessoas interessadas em trabalhar na sua empresa. Por quê? Porque eles ficaram com muita vontade de trabalhar lá. Por quê? Porque você mostrou o quanto é legal trabalhar lá. Mas, Dalton, e se não for? Bom, se não for, então você tem um trabalho prévio para fazer. Se tudo que eu estou falando aqui, tem que ser verdade, tem que ser autêntico. E se não é verdade, esse é um dos motivos pelos quais você não tem talentos no seu time.
As pessoas que são boas, mesmo que sejam diamantes brutos, você pegou um diamante bruto, aí você começou a lapidar aquele diamante. Se ele é realmente um diamante, ele percebe rapidamente que ele é um talento. Ele percebe rapidamente o valor que ele consegue gerar para a sua empresa. E se o clima na sua empresa não é legal, se ele não tem oportunidade na sua empresa, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando de retenção, ele vai embora. Então todo esse marketing aqui tem que ser um marketing baseado na verdade, em ações que você de fato faz. E num clima que de verdade é assim. Num lugar que de verdade as pessoas são felizes por trabalhar. Porque se você tiver uma empresa onde as pessoas estão infelizes, antes de fazer tudo isso que eu estou falando aqui, olha para dentro e tenta arrumar isso. Não sabe por onde começar? Tem alguns episódios aqui do DaltonCast que falam sobre clima organizacional, sobre fazer avaliações de clima, sobre criar planos de ação para melhorar clima. Então, procura aqui no DaltonCast, tem vários episódios que podem te ajudar. Se você está ouvindo esse episódio, esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, talvez você ainda não tenha corrido ali. Esse episódio, se não me engano, é o número 73, então tem outros 72 episódios que com certeza podem te ajudar. Eu sempre ouço, principalmente muitos dos meus ouvintes, da minha audiência, acabam me procurando para se tornar um mentorado meu. Então, eles dizem isso, né? Eu ouvia lá o podcast e aquele episódio eu ouvi, achei muito legal, depois eu ouvi outro, falei assim, nossa, eu preciso de ajuda aqui na minha empresa. Eu gostei, eu curti, eu acredito nisso, eu quero implementar isso na minha empresa. Então, isso acontece, né? Então, não se furte em buscar ajuda aqui dentro do DaltonCast e, obviamente, em outros lugares também, se você precisa melhorar o ambiente da sua empresa. Por quê? Porque uma outra forma de você atração, outra forma de marketing que você pode e deve utilizar para atrair os diamantes para a sua empresa é a influência dos próprios colaboradores. Os próprios colaboradores geram e impactam a sua imagem pública quando fazem postagens a respeito da sua empresa. Então, um colaborador que recebe uma premiação, que recebe que é reconhecido, que é valorizado, ele tem orgulho, ele tem aquele sentimento de pertencimento, ele está o tempo todo fazendo postagem nas redes sociais falando de como ele está crescendo dentro daquela empresa, como é legal ser reconhecido. Ah, Dalton, mas não são todas as empresas que fazem isso, não? Não! E é por isso que é tão importante você ser uma dessas empresas que reconhece verdadeiramente seus colaboradores. Então, os colaboradores, eles geram muito, eles impactam muito a imagem que você tem lá fora, porque as pessoas falam das empresas onde elas trabalham. E tem uma coisa que eu li uma vez e que faz todo sentido, né? E quando eu vou buscar na memória, realmente é uma grande verdade, pelo menos pela experiência que eu tenho. Pessoas talentosas andam com pessoas talentosas. Diamante anda com diamante. Diamante lapidado anda com diamante lapidado. Diamante bruto tende a andar com diamante bruto. Por quê? Porque as pessoas se conectam por afinidades, por comportamentos, por maneiras de pensar. Então, se a sua empresa tem uma boa imagem, né? Se o seu colaborador tem um sentimento de pertencimento muito grande, ele está falando bem da sua empresa lá fora. Para as outras pessoas, para os colegas dele, para os vizinhos, para a família. O contrário também é verdadeiro. Então, os seus colaboradores são um ativo importantíssimo na sua estratégia de marketing para atrair os seus novos colaboradores, futuros colaboradores. Inclusive, tem empresas que formalizam isso, que tem programas de indicações, de recomendações, né? Alguns anos atrás, eu conheci uma empresa que é uma montadora, que as pessoas só conseguiam entrar lá quando eram indicadas por outras pessoas da fábrica. Então, por quê? Porque a pessoa, obviamente, ela não ia se queimar indicando alguém que não era um talento potencial ou que não era um diamante já lapidado, né? Por quê? Para ser uma indicação sua, você vira que nem um padrinho daquela pessoa dentro da empresa. Então, existe uma tendência natural das indicações serem uma ótima fonte de contratação. Principalmente porque aquela pessoa fica ali de alguma forma vinculada, né, àquela pessoa que indicou. Bom, então não se esqueça de olhar também dentro da sua estratégia de marketing para atrair seus colaboradores, seus talentos, trabalhar também essa questão da influência dos próprios colaboradores que já estão na sua empresa. Afinal, eles são os grandes divulgadores da cultura, os grandes divulgadores do propósito da sua empresa.
Legal, então você fez o marketing ali, aí um monte de gente agora está se candidatando, né? Agora você nem precisa mais do LinkedIn, né? Tem uma hora que você não precisa nem colocar anúncio. E quando você olha, já tem um monte de gente interessada. E se você estrutura bem isso, você inclusive já tem alguns filtros, algum funil lá dentro desse cadastro. Criar um questionário, fazer algumas avaliações, fazer alguns testes de perfil, que hoje em dia você tem testes automatizados de perfil, de tal forma que quando você acessa esse banco para ir fazer um processo seletivo, você já tem ali um mapeamento preliminar ali, uma ideia se a pessoa tem a cultura, se ela vai bater com a cultura ali, se ela compartilha dos valores. Pelo processo seletivo automático você já tem essa visão. E, obviamente, essa é a maneira mais inteligente de construir isso. Mas se você ainda não construiu, você pode começar com um formulário do Google. Um formulário do Google com as perguntas certas pode identificar valores que você pode verificar se esses valores são compatíveis com os valores da sua empresa. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa chamada Zappos que eu sempre menciono, até porque eu li um livro que fala especificamente sobre essa empresa, é muito legal. E essa empresa, ela tem sempre o processo aberto, como eu digo. Então a pessoa entra lá, ela se cadastra, ela já preenche alguns formulários e as perguntas são exatamente para identificar comportamento das pessoas. Então lembra que uma das perguntas era assim, você é uma pessoa que é bem-humorada, você gosta de se divertir no trabalho? Ou você acredita que o trabalho é um lugar onde a gente tem que ficar sério, não é um lugar para brincadeira? Era pergunta, entende? E aí era uma pergunta para qualificar a pessoa e pedindo para ela explorar e explicar porquê da sua resposta. E as pessoas já preenchiam. Qual que você acha que era o tipo de pessoas que eles estavam buscando? As que curtiam brincadeira ou que eram mais sérias? Bom, para algumas posições era fundamental que a pessoa curtisse brincadeira, que curtisse se divertir no trabalho. Por quê? Porque tinham áreas na empresa, a área de atendimento ao cliente, por exemplo, era só formada de pessoas que gostavam de se divertir no trabalho, que estavam felizes, alegres, tinha brincadeira, tinha competições internas ali nos intervalos. Era realmente um ambiente mega descontraído, porque eles entenderam que esse ambiente descontraído de pessoas felizes era fundamental para que quando o cliente ligasse, o cliente fosse bem atendido. Então, percebe a questão dos valores, percebe a questão da cultura da empresa, então ela traz isso para o processo seletivo e já faz um primeiro filtro. Então, se a pessoa colocou ali que ela é a pessoa mais séria, que não tem pouco senso de humor, ela nem vai ser chamada para participar de processos seletivos para trabalhar na área de atendimento ao cliente. Talvez ela seja chamada para outras posições. Então, você já pode fazer esse filtro. Faça perguntas inteligentes nesses formulários para que você possa identificar ali perfis das pessoas já quando elas se cadastram. E você já tem uma qualificação ali preliminar. Muito bem. Então a gente está falando já, obviamente, de como identificar esses diamantes. Um monte de gente se inscreveu, agora você precisa identificar esses diamantes. E como é que você identifica esses diamantes? Bom, lembra que tem diamantes lapidados e diamantes brutos? Vamos falar primeiro dos diamantes lapidados. Quando você vai fazer uma seleção para uma posição que você está buscando um diamante lapidado, você vai analisar basicamente duas vertentes. Primeiro de tudo, você vai avaliar as habilidades. Se ele é um diamante lapidado, ele já tem habilidades reconhecidas, ele já tem experiência e ele já tem aquilo que você precisa que ele tenha para entrar em campo jogando como titular. Então ele já entra como titular ou já entra numa posição de liderança, ele é um diamante lapidado, você está buscando um diamante lapidado. O que você vai observar? Você vai observar as habilidades que ele tem, não conhecimento. Lembra, conhecimento é diferente de habilidade. Você faz um curso, você tem conhecimento. Se você coloca em prática aquilo e tem resultado, você tem habilidade. Então, existe uma diferença enorme entre conhecimento e habilidade. As pessoas hoje em dia se preocupam muito em adquirir conhecimento, pouco em transformar esse conhecimento em habilidade. Então, você está buscando pessoas que têm habilidade, ou seja, resultados comprovados de aplicação daquele conhecimento que ela tem. Isso responde por 30% do que você está buscando. Se você tiver que dar um peso para a habilidade das pessoas, pode ser até um conjunto de habilidades, coloca isso com peso de 30%. Ou multiplica por 3, para vocês fazerem uma conta depois ponderada e dividir tudo por 10. Por que só 30%? Os outros 70% estão aonde? Os outros 70% estão no comportamento.
Porque não adianta a pessoa ter experiência, ter habilidade e não ter um comportamento que você está buscando para aquela posição. Para a pessoa se qualificar como um diamante, ela tem que ter alguns comportamentos. Esses comportamentos podem até variar em algum nível de uma posição para outra. Mas se você quer criar uma empresa de talentos, alguns comportamentos você quer que todo mundo tenha. Tipo, sentimento de dono. Né? Não dá para ser, para algumas posições sentimento de dono é importante, para outras não. Não. Para todas as posições, sentimento de dono é importante. Né? Proatividade, né? Capacidade de execução. Então, alguns comportamentos são fundamentais e eles são 70%. Por que eles são 70%? Por que eu acredito que eles são 70% e que eu estou ensinando para você olhar isso com peso de 7% ou 70%? E enquanto habilidade com peso de 3% ou 30%. Porque comportamento é muito difícil de mudar. E habilidade é relativamente fácil de você conseguir. Se a pessoa tiver o comportamento fácil, em 3 meses ela adquire qualquer habilidade. Ah, não, tá forçando a barra, né? Tô forçando a barra. A maior parte das habilidades para a execução do trabalho na sua empresa. Então pode ser que o idioma, você tem que aprender a falar japonês, e não sabe, ela não tem essa habilidade. E de novo, não é conhecimento. Conhecimento fiz o curso, habilidade me comunico com relativa tranquilidade em japonês. Então eu preciso que ela tenha conhecimento de japonês, ela não tem. Mas ela pode adquirir. Se ela tiver o comportamento certo, ela num tempo muito curto, ela vai já saber o básico. E num tempo relativamente curto, médio ali, ela vai desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque ela tem um comportamento certo. Por outro lado, se ela tem até esse conhecimento, mas não tem um comportamento desejado, ela vai saber se comunicar em japonês, mas tudo o resto que precisa para ela executar um bom trabalho, ela não vai ter. Então não adianta ela saber japonês. E aí por isso que é 30% para habilidade, 70% para o comportamento. Até porque a habilidade você tem que estar desenvolvendo o tempo todo. Essa metodologia, que a pessoa já é craque, já conhece, já implementou várias vezes, ela evolui. Outras metodologias surgem. E aí ela vai ter que adquirir um novo conhecimento, colocar em prática e transformar aquele conhecimento em habilidade. Então, por isso habilidade 30%, comportamento 70%, quando você estiver buscando diamantes lapidados. E, obviamente, se são lapidados, essas habilidades têm que estar presentes, senão não são diamantes. E só são diamantes lapidados quando você encontra os comportamentos certos, combinados com as habilidades certas. Aí sim, você sabe que você encontrou um diamante lapidado. E cuidado com os falastrões, né? Tem gente que é muito bom de se vender, mas na hora de entregar já não é tão bom assim. Então, sempre baseie a sua avaliação com base no histórico efetivo real. Se puder, inclusive, valide isso com as empresas onde esse talento já trabalhou. Eu me lembro de ler no Sonho Grande, quando como é que era o nome dele? Acho que era Brito, foi o presidente durante muitos anos da Ambev. Ele foi lá pleitear, ele foi lá pedir uma oportunidade lá no Grupo Garantia. Inclusive, ele foi pedir que o Grupo Garantia financiasse os estudos dele. Olha só o cara, né? O cara, ele não trabalhava na empresa, mas ele sabia que aquela empresa investia no desenvolvimento dos profissionais. Mandando os profissionais para o exterior, na época para os Estados Unidos, para estudar nas escolas de negócio lá e aprenderem o que havia de melhor para ser implementado na empresa no Brasil. Até hoje isso é feito, né? Não só nos Estados Unidos como na Europa também. Grandes corporações fazem isso. E aí essa pessoa, sabendo disso, ela trabalhava já numa multinacional, mas que não tinha esse processo de desenvolvimento de talentos, e ele foi no Grupo Garantia para buscar e para pedir. Não, eu queria que vocês financiassem o meu estudo lá para o exterior. E aí, quando eu voltar, eu venho trabalhar aqui para vocês. E a pessoa percebeu que o Jorge Paulo realmente percebeu que ele era um diamante. Ele já era um diamante lapidado. E ele, com o conhecimento que ele tinha, ele ligou lá para a multinacional e perguntou:
Se não me engano era Shell na época. Você conhece o fulano de tal? Trabalha aqui. Como é que ele é? Não, o cara é bom e tal, não sei o que. Opa, realmente, a minha percepção de que ele era um diamante foi confirmada. Vale a pena fazer esse investimento. E ele investiu, mandou lá o cara para o exterior. Ele fez lá a formação dele, definiu ali algumas condições, algumas condicionantes. E no final das contas ele voltou e se tornou, mais tarde veio a se tornar o CEO mundial da Ambev. Então, não é mais, eu acho que já não está mais nessa posição. Mas o fato é que é preciso identificar esses diamantes e validar se esses diamantes são mesmo diamantes. E quando a gente está falando de diamantes brutos? Bom, diamante bruto normalmente você não tem ali as habilidades. Por quê? Porque às vezes ainda não deu tempo. Ele é um diamante bruto, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser dado um banho de loja nele. Então, você vai focar a tua avaliação, a identificação desse diamante em função do comportamento. Então vai ser 100% comportamento. A habilidade é pouco relevante. Talvez só o conhecimento básico que ele precise para desenvolver uma habilidade, ou seja, eventualmente se ele tem uma formação, né, dependendo da área, ou um curso. Então, dependendo da área, você vai estar buscando ali se ele tem a base para transformar, para desenvolver a habilidade. Quando muito, né? Dependendo da posição, você nem precisa de formação, precisa só do comportamento, porque se a pessoa buscar, ela consegue desenvolver a habilidade rapidamente. Eu lembro de uma história de uma pessoa que tinha comportamento diamante, padrão diamante, e ele foi buscar uma oportunidade, ele tinha conhecimento de designer usando uma certa ferramenta. Isso há muitos anos atrás. E só que a empresa trabalhava com uma outra ferramenta. E aí ele falou, olha, eu não sei, mas me contrata que eu aprendo. E se eu não aprender, você nem precisa me pagar no final do mês. Se eu não aprender e estiver entregando o resultado, você nem precisa me pagar no final do mês. Aí o empresário lá do interior, que estava com aquela vaga aberta, olhou para ele e disse, tá bom, não tem nada a perder, né? Vai lá. Se você não entregar, eu não vou ter que pagar? Beleza. Estou investindo tempo, mas é um investimento baixo, frente àquilo que eu posso receber. E essa pessoa saiu dessa loja, era uma gráfica, saiu da gráfica e foi lá na banca, comprou um livro e que tinha lá na banca como usar aquela ferramenta, um manual lá de 200 páginas, e comeu aquilo e começou a praticar aquilo. Baixou lá o aplicativo em casa e começou a praticar e, de fato, ele já estava entregando. No final do mês, ele já tinha feito várias entregas usando a ferramenta que a empresa exigia. Ou seja, de novo, comportamento é mais importante do que habilidade. Então, foca na identificação do comportamento para você conseguir identificar os diamantes brutos. E como é que eu faço isso, Dalton? Como é que eu consigo descobrir os comportamentos? Bom, você pode aplicar algumas dinâmicas, você pode aplicar alguns testes, você pode utilizar entrevistas exploratórias. Eu gosto de chamar entrevista de entrevista exploratória. Por quê? Porque você realmente está querendo mergulhar no universo da pessoa e entender o potencial que ela tem. Então não é uma entrevista padrão, né, que você faz ali. Então é uma entrevista exploratória. Você tem que realmente mergulhar ali e fazer perguntas abertas. Tem toda uma técnica que eu ensino para os meus mentorados para poder descobrir, de fato, comportamentos que a pessoa tem. Não vai dar para eu explicar isso aqui agora, senão vai ficar muito longo esse episódio. Muito bom. Identificamos comportamentos também, então, através das entrevistas exploratórias e, óbvio, contratou a pessoa, você tem ali um negócio muito importante, aliás, duas coisas muito importantes. Você tem o período de treinamento e o período de experiência. Eles podem ser o mesmo período ou pode ser um dentro do outro, né? O período de experiência pode estar dentro do período de treinamento ou vice-versa. O importante é que, durante o treinamento, a pessoa que está efetuando o treinamento já está observando o potencial, já está observando comportamentos. Então, a melhor forma de você identificar, logo no começo, se a pessoa é um diamante ou não, é nesse período de treinamento. O quanto a pessoa se dedica, o quão rápido ela é capaz de absorver aquela informação e transformar aquilo em prática. Então, durante o período de treinamento, você deve observar esse talento para confirmar se ele é um talento ou não. Para confirmar se isso é um diamante, se isso aqui é uma ametista ou um cascalho. Então,
E outra coisa importante é o período de experiência, né? Que a gente tem no Brasil, as pessoas não usam, né? A período de experiência é só para cumprir tabela. Não, o período de experiência é para você avaliar o resultado, o desempenho, para saber se aquela pessoa teve fit ali, encaixou na cultura da sua empresa. Então ele é importantíssimo. Inclusive eu recomendo que tem um máximo de 90 dias, né? Você usa tipo 30 mais 60. Porque você pode utilizar 45 mais 45, 60 mais 30, mas eu recomendo utilizar 30 por 60, porque aí nos 30 primeiros você já viu, se for o caso, você nem renova para o segundo período, já dispensa com 30 dias. Então é importante você usar bem esse período de experiência. Muito bem, identificou o talento? Legal, talentos brutos precisam ser formados. E lembra, você pode fazer um processo onde você identifica talentos que já estão na sua empresa. Refaz um processo seletivo, refaz uma entrevista, reentrevista as pessoas que você já tem. E aí, se a pessoa tiver ali uma indicação de que é um diamante bruto, coloque ali um selo nessa pessoa, um selo mental para você, obviamente. Não vai colar um selo na pessoa, né? Mas coloca um selo mental ali naquela pessoa e fala, opa, essa pessoa é um talento. Agora tem que desenvolver esse talento. Como é que eu formo talentos? Como é que eu desenvolvo os talentos? Talentos brutos, como é que eu transformo um diamante bruto num diamante lapidado? Você vai ter um processo de formação de talentos. E se você quiser ter talento, você tem que ter esse processo. E esse processo ele é contínuo. Esse processo aí não acaba nunca. Esse processo ele é o processo mais importante da sua empresa. Esses dias eu já vi recentemente, nas últimas 2 semanas, 2 CEOs dizendo que a coisa mais importante é o desenvolvimento de pessoas e que eles dedicam 70% deles em trabalhos direcionados ao desenvolvimento de pessoas. A gente está falando de CEOs de grandes companhias, que não são CEOs à toa, né? Eles sabem que ter a pessoa certa é o que garante o resultado, é o que garante você se diferenciar da sua concorrência, é o que garante você entregar mais valor para os seus clientes. Como é que você faz para formar um diamante dentro da sua empresa, para lapidar esse diamante? Bom, primeiro, você tem que mapear e identificar, tem que estar ligado para todas as oportunidades de aquisição de conhecimento sobre o negócio, sobre o seu negócio e sobre o mercado. Como é que você faz para a pessoa ter a oportunidade de adquirir conhecimento sobre o seu negócio? Identificou que essa pessoa é um talento? Cria um programa de formação, de lapidação de diamantes dentro da sua empresa. Não importa o tamanho que ela tenha, você pode fazer isso e deve fazer isso para você dar mais conhecimento do negócio para aquela pessoa. Se ele é um talento, ele precisa ter conhecimento sobre o seu negócio. Por quê? Porque, inclusive, pode ser utilizado em diferentes áreas, em diferentes momentos. Então, oportunidade de colocar essa pessoa, fazer um processo ali de rodízio dessa pessoa dentro das áreas para ela conhecer todos os processos do seu negócio, todos os processos da empresa. Inclusive, isso é uma coisa comum nos nos programas de trainee, né? Que são, na verdade, programas estruturados de formação de diamantes lapidados, de captação, a seleção e formação de diamantes lapidados. Os famosos processos de trainees das grandes companhias, né? Normalmente assessorado por empresas que são especializadas nesse tipo de coisa e que, obviamente, custam uma fortuna. Por quê? Porque produzem diamantes. E a produção de diamantes é um valor inestimável. Imagine dentro de uma grande corporação. Então, isso que já acontece nas grandes e você pode fazer nas pequenas. Você pode fazer na sua, que talvez seja média, talvez seja pequena, talvez seja uma microempresa, mas você pode adotar as melhores práticas na sua empresa. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu abri a minha empresa de consultoria lá em 2014, né? Já vão quase 10 anos. Porque eu acreditava que todo esse processo, essa metodologia que as grandes utilizam, ela poderia ser aplicada para os pequenos, para os médios, para os empresários que não têm condições de contratar uma empresa de ponta para assessorar, criar um programa de trainee. Não, você não precisa, você pode ter conhecimento. Aqui no DaltonCast, então, esse é um desdobramento do meu propósito, que sempre foi trazer as coisas que são feitas nas grandes corporações e dar a essas pessoas, e dar tudo isso que é feito, colocar essas coisas ao alcance de todos os empresários. Por quê? Porque só assim esses empresários vão se tornar grandes, vão conseguir crescer e se desenvolver. Então, legal. Voltando aqui, oportunidade para ele conhecer, então, o seu negócio.
crie essas oportunidades para que essa pessoa tenha entendimento total do seu negócio. E sobre o mercado? Sobre o mercado, aí você tem que ficar ligado também. Oportunidade é que a pessoa trabalhar, participar de feiras, de congressos do seu segmento, de processos colaborativos com outras empresas do seu segmento, fazer networking ali com profissionais. Por exemplo, se esse diamante trabalha na área contábil da sua empresa, você tem que incentivar ele a discutir processos contábeis com outras empresas do mesmo segmento, para saber como é que se faz, para ter melhores práticas, para ele ter a visão ampliada. Lembra? Você está formando esse talento. Ah, Dalton, mas se ele conhecer outras empresas, se ele quiser trabalhar lá, significa que você não está fazendo um bom trabalho de retenção de talentos. A gente vai falar de retenção já. Então você não tem que ter medo disso. Se você tem medo disso, então você tem que melhorar o seu processo de retenção de talentos. Senão você vai perder mesmo. Então, aí não faça, né? Se você ainda não fez o seu dever de casa, então não faça. Mas, com certeza, essa pessoa está conectada com outros profissionais dentro do segmento, faz toda a diferença no entendimento dele do mercado, das oportunidades de maneira geral. Você também vai fazer essa formação fazendo um mapeamento dos comportamentos dessa pessoa. Vai dar nota para esses comportamentos, vai mapear todos os comportamentos que essa pessoa já tem, vai dar nota para esses comportamentos e vai criar um plano de desenvolvimento para que ele desenvolva, melhore comportamentos que são relevantes dentro da sua organização. Você vai fazer isso de propósito, você vai fazer isso com intenção. Então você vai lapidar os pontos fortes. Ou seja, ele já tem esse comportamento. Você vai lapidar ainda mais esses comportamentos. Você vai cuidar, desenvolver ainda mais esses comportamentos onde ele já é um ponto forte. E você vai corrigir os pontos fracos. Ponto fraco é para ele ficar na média, né? Ele nunca vai se torcer, dificilmente ele vai, um comportamento, a gente está falando de comportamento, dificilmente alguém que não tem determinado comportamento ou tem níveis baixos daquele comportamento vai se transformar num expert. Ele vai sair da nota 2 para a nota 10. Ou para nota 9. É difícil isso acontecer. Agora, se ele sair da nota 2 para nota 6, para nota 7, ele já fez uma evolução incrível, já ficou na média ali. E aqueles onde ele já tinha uma nota 7, uma nota 8, ele vai ser nota 10. E vai ser nota 10 e ele vai ser um gênio naquele comportamento. Ele vai ser um modelo naquele comportamento. Inclusive vai inspirar outras pessoas. Então, desenvolvimento contínuo dos comportamentos. Só que você só desenvolve aquilo que você mapeia. Você tem que entender onde é que você está e aonde você quer chegar. Outra coisa, indicadores, né? Para medir tudo isso, a gente está falando de medição, indicadores, plano de desenvolvimento. Então você vai criar planos de desenvolvimento. Pelo menos para os diamantes da sua empresa, você tem que ter um plano de desenvolvimento. O legal é ter para todo mundo. Legal é que todos sejam diamantes. Mas você precisa de indicadores e ter planos de desenvolvimento específicos para cada diamante da sua empresa. Cada diamante da sua empresa tem que ter um plano de desenvolvimento que envolve ações efetivas para criar condições para que ele se desenvolva, se aperfeiçoe. A gente está falando muito de um processo contínuo de feedback, processo de aperfeiçoamento. Então tem todo um trabalho de desenvolvimento que tem que ser feito. Quais são os métodos de desenvolvimento? Métodos de desenvolvimento são os métodos que você cria. Então, continuando, o que você vai criar então para transformar essa nota 2 numa nota 6, essa nota 5 numa nota 8, 9. Então, você pode fazer isso de diversas formas. Quando você está falando, por exemplo, de conhecimento de habilidade, não de comportamento, você pode dar treinamento para essa pessoa também, né? Não só ela, além de mandar ela para ela aprender sozinha, você pode criar formas de ela aprender direcionadas. Então você pode ter treinamentos que podem ser out company, ou seja, fora da empresa, ou treinamentos in company. Então você pode contratar treinamentos e colocar aquela pessoa lá para fazer esses treinamentos. Quando está falando de out company, buscar, obviamente, treinamentos reconhecidamente ótimos, que realmente tragam resultado, e quando você está falando de in-company, da mesma forma. Você pode, inclusive, utilizar profissionais da sua empresa para dar treinamentos in-company. Você tem talentos, pessoas que têm muita habilidade em determinada ferramenta ou metodologia, essa pessoa pode ser um treinador interno. Inclusive, formal, né? Formalizar essa pessoa, pode ser, inclusive, bonificada por isso. Por quê? Porque ela está expandindo o conhecimento e ajudando a formar os novos diamantes. Ou você eventualmente pode trazer instrutores de fora para darem treinamentos em company. Também é muito legal. Eu mesmo dou treinamento em diversas empresas
sobre diversos assuntos aqui ligados à gestão, ligados à produtividade, ligados à liderança, ligados à estratégia. O que mais que você vai fazer? Bom, além dos treinamentos, você pode, de novo, utilizar uma transferência mais de maneira individual. No treinamento, normalmente, você tem uma turma, né? Você transfere o conhecimento para um grupo de pessoas. E você trata ali, na média, os sintomas que todo mundo tem. Que é um treinamento, né? Normalmente são para várias pessoas. Agora, você pode fazer isso de maneira individualizada. Você pode fazer uma transferência conjunta de conhecimento com experiência e ainda dar suporte na implementação daquele conhecimento, da transformação daquele em resultado. É um negócio focado e específico para aquele profissional. O que eu estou dizendo? Eu estou falando de mentoring, eu estou falando de mentoria. Então você pode mentorar aquele colaborador, aquele talento, aquele diamante bruto, transferindo para ele conhecimento, experiência, habilidade, acompanhando essa pessoa na aplicação disso e já colhendo os resultados. É óbvio que esse processo ele é muito mais efetivo que o treinamento solto. Por quê? Porque ele vai trabalhar a pessoa. Porque ele vai trabalhar com foco na pessoa. Então transferindo aquele conhecimento que ele não tem ou aumentando aqueles conhecimentos que ele tem no nível básico para níveis avançados, mas de maneira muito personalizada. Então, esse é um processo de mentoria. De novo, você pode ter um processo de mentoria que é interno, né? Você elenca mentores. Eu já fui mentor de um trainee quando eu trabalhava na Vale. Então, a Vale tinha programas de trainee, que era essa empresa que é a mais conhecida do mercado, que fazia todo o processo seletivo. Eu participava do processo de escolha, de seleção, das etapas finais. Por quê? Porque eu era um dos mentores dentro da companhia. Eu ainda não tinha cargo de liderança nessa época. Eu era analista, mas eu era analista sênior, né? Eu era analista, não lembro se era pleno, já era sênior, era por aí, mas eu era um analista já com muita habilidade em determinadas coisas, com comportamentos que estavam alinhados aos comportamentos, então eu fui escolhido para ser um dos mentores desses trainees. Então, eu tinha lá um trainee, o qual eu mentorava, e eu participei da escolha dele no processo seletivo, foi muito legal. Então, eu era um mentor interno, a Vale tinha um mentor interno, eu era essa pessoa. A gente está falando de, nossa, muito tempo, já tem acho que uns 20 anos isso. Bom, e você pode ter também um mentor externo, né? Então, eu, por exemplo, eu sou mentor de alguns executivos de algumas empresas. A minha empresa me contrata para mentorar um grupo de executivos, ou um ou dois executivos especificamente, que são aqueles executivos que a empresa quer desenvolver, que são diamantes, lapidados, que podem se tornar ainda melhores. Normalmente, eu já trabalho com diamantes lapidados. Quando você está falando de executivos, já são diamantes lapidados. Então, eles, para aumentar ainda mais o nível de conhecimento que eles têm, transferindo a minha experiência, não só de conhecimentos técnicos específicos, mas principalmente de conhecimentos de liderança. Muito bem. Uma outra forma de você desenvolver essas pessoas é através de mudança ou ajuste de alguns comportamentos. Se ele é um diamante, ele já tem praticamente muitos dos comportamentos necessários bem desenvolvidos, mas alguns podem não ser tão desenvolvidos e alguns já até são desenvolvidos, mas podem se tornar ainda melhor. Por exemplo, a capacidade de gestão do tempo, o nível de produtividade, a performance da pessoa está ligada diretamente não só a conhecimento, também a conhecimento, mas a comportamento. Isso não é tão mentoria, isso é mais um trabalho de coaching, que poucas pessoas conhecem e que foi desvirtuado, né? Mas o coaching raiz, aquele que veio do mundo dos esportes para as grandes corporações ainda na década de 80, ainda é uma ferramenta, ainda é a ferramenta de mudança de comportamento mais eficaz que existe, obviamente quando é aplicada por um profissional qualificado e experiente, de preferência. Bom, então, de novo, você pode ter coach, você pode ter pessoas que são formadas em coaching dentro da empresa. Mas no processo de coaching, diferente do processo de mentoria, ele tende a não funcionar quando ele é interno. Por quê? Porque no processo de coaching, uma mudança de comportamento, tem uma etapa que vem antes, que é uma questão de vulnerabilidade, que ela só acontece se o nível de confiança for muito alto. E é um nível de confiança a nível pessoal, é muito mais do que nível profissional. Então, é mais difícil você conseguir fazer isso internamente, porque já existem certos receios, certas blindagens que se fazem dentro das empresas.
Então, para o processo de coaching é muito mais eficaz se você traz um coach de fora. Se for mentor e coach, é melhor ainda, né? Porque você tem 2 em 1, que é o que eu faço com os meus executivos, com os meus mentorados. Tanto com os meus mentorados que são executivos das empresas, que se qualificam exatamente nisso que a gente está falando aqui, quanto os meus mentorados são empresários, que também querem se desenvolver e que contratam a minha mentoria. Importante nesse processo de desenvolvimento é sempre deixar bem definido a expectativa de evolução com o desenvolvimento. Então, você tem que ter, claro, um cenário ali, um objetivo de desenvolvimento. Para tudo na vida tem que ter objetivo, né? Para o desenvolvimento também. E aí você vai acompanhando a efetividade desse plano de desenvolvimento com avaliações constantes. Tranquilo, né? É assim que se formam talentos. É assim que se lapidam os diamantes e se transformam diamantes brutos em diamantes lapidados, de alto valor. Legal, e agora, para a gente fechar aqui esse episódio, a gente precisa falar de como é que você não perde essas pessoas. Você fez todo um investimento em marketing, você fez todo um investimento em processos seletivos eficientes, você fez todo um trabalho, investimento em formação dos diamantes. Mas você não pode perder esse diamante, porque senão você não tem retorno sobre todo o investimento que você fez. O retorno ele só vem se esses diamantes ficam, pelo menos algum período, um bom período na empresa. Depende, não vão ficar a vida inteira, mas vão ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos e já vão gerar muito resultado, já vai valer muito a pena. E se você tem um processo contínuo de formação de diamantes, não tem problema ele sair daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Agora, ele não pode sair em 2 meses, 3 meses, 6 meses. Né? Menos de 1 ano, provavelmente ele não vai ter entregue ainda um resultado que ele poderia entregar. Como é que você faz, então, para reter esses talentos? Bom, lembra que eu falei do marketing para atração de talentos? Pois é. Isso aqui está ligado diretamente no marketing. Você cria isso aqui. Então, olha só que legal, né? Começa pela retenção. Essa é a dica de ouro. Começa fazendo esse trabalho que eu vou falar aqui de retenção. Porque quando você faz bem feito esse trabalho de retenção, aí você pode fazer tranquilamente o trabalho de marketing para atrair. Então começa por o que eu vou falar agora. Começa pelo fim, né? Começa pelo que eu vou falar agora. E essa é uma sacada que pouca gente tem. Começa trabalhando a retenção. Trabalhando a retenção, você vai ter todos os subsídios para trabalhar na atração. E aí você faz o desenvolvimento de maneira continuada. Então vamos lá. O que você precisa gerar para as pessoas não irem embora da sua empresa? Para as pessoas quererem ficar na sua empresa? Obviamente, né, é de questão financeira. Isso é meio clássico, né? Você vai ter que, pelo menos, manter o padrão ali de competitividade financeira que o mercado está pagando para aquela posição. Esse é o básico, né? E se a gente está falando de diamante, isso se paga. Se a gente está falando de diamante, isso se paga. Se você não está falando de diamante, provavelmente não se paga. Então, essa ancoragem que você faz com o mercado, essa calibração que você faz com o mercado, você precisa fazer para diamante. Então, você precisa manter o salário, a remuneração, não é nem o salário, é a remuneração competitiva. Remuneração é salário mais benefícios. Inclusive, os benefícios às vezes dão uma percepção. Quando você já igualou o salário, trabalha nos benefícios para se diferenciar. Dica também. Por quê? Pela percepção que os benefícios trazem. Muito bem. Tirando essa parte, que é financeira, que é um trabalho que você precisa fazer, tá acompanhando ali o mercado, porque senão não tem magia, né? Se você está muito fora do mercado, as pessoas vão sair para ganhar 30% mais, por exemplo. Talvez não saia para ganhar 2% a mais, mas 30%, mesmo que elas amem a sua empresa, talvez elas saiam, porque elas têm objetivos financeiros na vida. Muito bem, então vamos lá. Então, tirando essa parte financeira, que você tem que trabalhar sim, vamos falar do que mais, né? Porque não é só isso. Porque em igualdade de condições, em igualdade de remuneração, com benefícios semelhantes, o que vai fazer a diferença? Alto nível de pertencimento é uma delas. Como é que eu consigo um alto nível de pertencimento? Fazendo o trabalho de reconhecimento, reconhecendo aquele talento. Reconhecimento se dá no dia a dia, se dá em bônus, se dá numa premiação, se dá num aperto de mão, se dá num parabéns, se dá num colocar a pessoa num projeto específico, onde ela vai ter mais visibilidade. Então, reconhecimento é importantíssimo. As pessoas
todas as pessoas querem ser reconhecidas. Nem todas querem ficar em evidência, mas o reconhecimento, mesmo que privado, ali, particular, chama na sala, aperta a mão, dá os parabéns e fala, cara, você é incrível, você fez um trabalho maravilhoso. Todas as pessoas gostam de receber isso. Isso é muito importante. Outra questão que faz aumentar o nível de pertencimento é a identificação da pessoa com o propósito. Então, tem pessoas que se identificam com o propósito. Não é muito difícil, né? Você tem que obrigar a pessoa a se identificar. Isso é uma coisa meio que natural, né? Então, identificação com o propósito. Então, deixe claro qual é o propósito da companhia para que as pessoas tenham a oportunidade de se identificar com esse propósito. Alinhamento de valores. Quando a pessoa está alinhada aos valores, isso aumenta o sentimento de pertencimento. Apropriação da cultura. A cultura entra na pessoa. Não é a pessoa que entra na cultura da empresa, né? Eu aprendi isso na Disney. A cultura que entra na pessoa. A pessoa se apropria daquela cultura e ela toma como se fosse dela. E ela passa a agir como está definido naquela cultura, na cultura da empresa. E a admiração em relação aos líderes, né? Isso é uma coisa que aumenta o nível de pertencimento. Pessoal, eu adoro trabalhar na equipe do fulano. Eu adoro trabalhar nessa diretoria. Cara, o fulano é sensacional como líder. Então isso tudo aumenta o nível de pertencimento. Se ele for não é sensacional, vai ser difícil ter pertencimento. Já te digo logo. Muito bem. Além do alto nível de pertencimento, o que faz as pessoas ficarem na sua empresa? A percepção de que elas estão crescendo, de que elas estão se desenvolvendo. Todo um ser humano, principalmente os diamantes, eles almejam pelo crescimento, pelo desenvolvimento profissional. Eles querem se tornar cada vez de mais alto quilate. Né? Tem quilate diamante? Tem, né? Sei lá se tem quilate diamante. Acho que tem outra nomenclatura. Quilate é para ouro, né? Diamante tem outra nomenclatura, que eu já esqueci agora qual é. Eu lembro quando eu comprei o anel de noivado da minha esposa, eu estudei essa parte, mas não lembro mais. Então, essa percepção de crescimento, que estão se tornando de cada vez, com um valor cada vez mais elevado. Então, percepção de crescimento vem como? Vem com oportunidades de projetos, de responsabilidades novas. Né? Então, oportunidades e responsabilidades ali são coisas coligadas ali. Então, oportunidades, responsabilidades maiores. Então, demonstra para a pessoa que ela está crescendo na empresa. A questão, obviamente, isso tem que ser acompanhado da remuneração. Então, ela percebe que ela está se desenvolvendo pelas promoções que ela tem, pelos benefícios que ela passa a ter. Então, ela tem essa percepção. E pela própria promoção em termos de hierarquia, né? A promoção, quando a gente fala, tem a parte financeira, mas tem a parte também de aumento de responsabilidade. Então, essas duas coisas, mais responsabilidade, promoção para a área, assumir uma posição de liderança, ou uma outra posição, ou uma posição numa outra unidade, num outro país, quiçá, acompanhado da remuneração, isso passa a percepção de que a pessoa está crescendo, está se desenvolvendo profissionalmente. Ela está adquirindo coisas novas, reconhecimentos novos, fez um MBA, fez uma pós-graduação, e aí depois ela ocupou um cargo maior. Então, tudo isso, essa dinâmica, dá a percepção de crescimento e desenvolvimento profissional, que é fundamental para você manter a pessoa trabalhando no seu time, para você não perder esse talento. E aí, monitoramento constante do engajamento. Por quê? Porque às vezes está acontecendo alguma coisa e você perde, não percebe quando você vê a pessoa pediu a conta. Então, é importante que você tenha um monitoramento constante do engajamento de toda a equipe, mas principalmente dos diamantes. Se você não quer implementar com toda a equipe, monitora o engajamento constantemente desses diamantes. Então tem que ser, pode ser mensal, tem empresa que faz mensal, tem empresa que faz bimestral, tem empresa que faz trimestral. Quanto menor o intervalo, mais rápido você vai capturar qualquer problema que tenha de engajamento. Então, de repente, teve uma movimentação que deixou aquela pessoa insatisfeita e você não observou esse detalhe, e aí você faz uma movimentação, perde meia dúzia de diamantes. Né? Você tem que monitorar isso, até para você poder reverter essa situação. Então, o monitoramento constante do engajamento, do nível de engajamento dos diamantes é fundamental para que você não deixe o caldo entornar, né? Para quando o negócio começa a ficar ruim, você já percebe, já age, já corrige, e é legal, porque vai gerar aquela percepção de que você está preocupado, de que você quer manter aquela pessoa, e vai aumentar a sensação de pertencimento, de importância, e essa pessoa dificilmente vai deixar a empresa por qualquer motivo bobo no futuro, se ela tem essa percepção de que a empresa se preocupa com ela, e de que aquele lugar é o lugar que ela quer ter, é o lugar que ela quer desenvolver a carreira dela.
Então, de novo, processo de monitoramento para que você não perca ali a mão e não deixe de perceber alguma coisa que seja crítica. Muito bem. Ou seja, fazendo tudo isso, lembra? É aqui o começo. O começo é aqui. Você fazendo isso aqui, você vai ter condição de publicar e divulgar isso aqui lá no marketing para atrair os talentos. E aí você divulgando o quanto é legal essa empresa, quando as pessoas amam trabalhar aqui, como elas se sentem pertencentes e conectadas com o propósito, aí você utiliza isso no marketing, da publicidade a isso, para trazer, né, para atrair mais diamantes para sua empresa. Muito bem. Implementando essas práticas na sua empresa, independente do tamanho que ela tem, eu tenho certeza de que você vai começar a aumentar a quantidade de diamantes na sua empresa. E quanto mais diamantes você tiver, mais rápido você vai crescer e mais longe você vai chegar. Porque o que faz a diferença em qualquer negócio são as pessoas. Se você precisar da minha ajuda nesse processo, você sabe que você pode entrar em contato comigo. Se você tiver alguma dúvida, ainda não tenho condições de contratar a sua mentoria. Tem outras formas que você pode me ajudar? Com certeza tem. A gente tem alguns outros programas em grupo e esses programas em grupos podem ser o seu ponto de entrada aqui para começar a receber a minha ajuda. Para saber mais, basta entrar em contato através do e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Você também pode me seguir e me contactar lá pelo LinkedIn, Dalton Ribeiro BR, né? LinkedIn/company/Dalton Ribeiro BR. Você pode entrar lá no meu Instagram, Dalton Ribeiro BR, ou você pode acessar o meu site, daltonribeiro.com.br. Lá, inclusive, tanto no meu Instagram quanto no meu site, tem o link para o meu WhatsApp pessoal e vai ser um imenso prazer te ajudar a responder qualquer dúvida que você venha a ter sobre este ou sobre qualquer outro episódio aqui do DaltonCast. E se você curtiu esse episódio, não esqueça de dar a sua avaliação, não esqueça de comentar, compartilhar esse episódio com outras pessoas. Se você está me vendo aqui no meu canal do YouTube, faça o seu comentário também, deixe aqui a sua pergunta, compartilhe esse episódio, que também está disponível em todas as plataformas de podcast. Em todas não, né? Nas principais plataformas de áudio. Se você quiser, pode assistir em áudio. Para quem quiser, pode assistir em vídeo. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.